Olá a todos, meu nome é Matheus Eduardo Bortolotti, eu sou aluno do segundo ano de Ciências Biológicas da UEL. O título do meu trabalho é Seleção Sexual Mediada por Parasitas em Pardais, uma espécie introduzida no Brasil. Eu desenvolvi esse projeto com meu orientador, Marcos Roubalinho Lima, e esse projeto foi financiado pela CNPq. Mas, primeiro, o que é seleção sexual? É entendido que seleção sexual é toda característica que evolui e proporciona a um indivíduo maior sucesso reprodutivo em relação a outros da mesma espécie. A gente tem vários exemplos. É muito comum nas aves e nos insetos, eles podem ser de diferentes formas. Uma cor que é diferente, uma marcação vermelha na cabeça, chifres para ajudar em batalhas, como nesses besouros, ou um ornamento como a barbela desse fazão. Bom, os pardais também têm essas caracteres sexuais. Os machos têm essa mancha no peito, chamada de babador, que está diretamente relacionada à escolha de parceiros. As fêmeas tendem a escolher pardais machos com babadores maiores e mais escuros. Alguns estudos mostram que os parasitas atuam como um fator de seleção sobre essas características. Então, esses caracteres sexuais secundários teriam evoluído como uma forma de demonstrar que o animal tem pouco parasita ou ele é resistente a esses parasitas. Muitos estudos mostram isso. E a gente queria ver se nos pardais acontece a mesma coisa com a malária. Então, como que foi nosso estudo? Primeiro, a gente capturou os pardais com rede de neblina, mais de 250 pardais em 13 cidades do território brasileiro. A gente tirou 20 microlitros de sangue da veia braquial e fizemos teste de PCR para saber quais indivíduos tinham malária e que linhagem de malária era essa. No caso, todos os indivíduos infectados tinham malária do gênero Plasmodium. A gente calculou o índice corporal desses animais. É um cálculo bem simples, o qual divide o peso do animal pelo comprimento do tarso dele. Isso serviria para diagnosticar animais com condições corporais superiores. A gente calculou a área desses babadores. Cada indivíduo teve uma foto tirada sobre um fundo milimetrado para padronizar as medidas, e os cálculos foram feitos no programa ImageD para saber a intensidade da cor dessas penas. A reflectância foi medida num espectrofotômetro para saber quais cores eram mais intensas e menos intensas. E as análises estatísticas foram feitas no software R. O que os resultados nos mostraram? Primeiro, que há uma falta de correlação entre a infecção por malária e os caracteres sexuais secundários. Os machos infectados e não infectados apresentaram tamanhos de babadores similares, e em relação ao índice corporal também. Os machos com índices corporais altos não necessariamente apresentavam babadores grandes, como dá para ver aqui. Ao mesmo tempo, machos com condições corporais inferiores, alguns apresentavam babadores grandes, então não está correlacionado. O mesmo vale para a cor. A intensidade também foi muito similar em indivíduos infectados e não infectados, e a cor também não está relacionada ao índice corporal desses animais. Que conclusão a gente tem? Algumas especulações. Primeiro, como os pardais foram introduzidos propositalmente aqui no Brasil, pode já ter havido uma seleção dos indivíduos que sejam mais resistentes, indivíduos melhores. Também tem um estudo que mostra que espécies invasoras se dão melhores nos seus novos ambientes por causa que existem poucos parasitas, poucos inimigos naturais nesse novo território. Isso facilitaria ela se espalhar. E esses dois fatores juntos podem ter provocado uma invalidade dos ornamentos sexuais. Outro fator, a deriva genética. Por mais que sejam populosos hoje aqui no Brasil, relativamente poucos pardais foram introduzidos aqui. E a deriva genética é muito comum em populações que tenham poucos indivíduos. Pode ter havido uma quebra de pleitropia, e isso também poderia ter invalidado o significado desses ornamentos. Por último, existem estudos que mostram que o tamanho do babador está relacionado à idade do animal. Então, pardais mais velhos teriam babadores maiores. Isso poderia indicar que eles são melhores sobreviventes e teriam genes melhores, pois viveram mais tempo. Então, pode ser por isso que as fêmeas preferem machos com babadores maiores. Porém, mais estudos devem ser feitos para corroborar isso ou rejeitar essas especulações. Bom, eu queria agradecer a todos que estão me ouvindo, ao meu orientador, minha família, amigos. Queria agradecer à Universidade Estadual de Londrina, onde faço minha graduação, e à CNPq, que além de me proporcionar fazer esse projeto, me concedeu uma bolsa que foi de grande ajuda para mim. Muito obrigado a todos.